Vamos para os materiais necessários para os experimentos. Para a garrafa de Leyden, você vai precisar de um pote com tampa. Nesse caso, você pode usar um pote totalmente de plástico ou um pote com tampa plástica e recipiente de vidro, pois o que importa nesse caso é que tanto a tampa quanto o recipiente sejam isolantes elétricos. Você pode utilizar, por exemplo, os potes de maionese, potes de requeijão, garrafas PET, pote de biscoito ou qualquer um desses que você estiver em casa. Porém, se você optar por um pote de azeitona, você tem que ficar atento, pois a maioria tem o recipiente feito de vidro e a tampa costuma ser metálica, o que vai interferir no experimento, pois o metal é condutor de energia. Utilizaremos também o papel alumínio. Você vai precisar de 2 tiras do tamanho da circunferência do seu pote, uma para cobrir a parede interior e a outra para cobrir a parede exterior do pote. Você vai precisar ainda também de mais um pedaço de papel alumínio para cobrir a bolinha do ping-pong, que também utilizaremos no experimento. Será necessário também prego, arame, fita crepe e fita isolante. E, por fim, 2 pedaços de fio de cobre com aproximadamente 15 centímetros, a depender, é claro, do tamanho do seu pote. Caso seja necessário fixar mais alguma coisa, serão utilizados cola quente, Durepox ou qualquer outra alternativa que vocês preferirem para deixar o prego ou arame bem presos na tampa. Para o labirinto elétrico, vamos precisar de um retângulo de papelão com 35 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, aproximadamente, 2 pedaços com 17,5 centímetros de altura e 3,5 centímetros de largura e 4 triângulos de papelão com um tamanho de 3 por 3 centímetros, com um dos ângulos internos sendo de 90 graus, como mostra na imagem. 40 centímetros de arame de material condutor serão utilizados para fazer o labirinto e mais 15 centímetros para fazer a argola e a haste que será utilizada para percorrer o labirinto. No nosso caso, nós utilizamos 40 centímetros de arame de alumínio e 15 centímetros de fio de cobre espesso. Como indicador, usaremos um LED de 3 volts na cor branca. A cor não importa, obviamente, mas a tensão sim. Uma dica útil é que o ânodo, que é o lado positivo, é a perna sempre mais longa do LED e o cátodo, que é o lado negativo, é a parte mais curta. Aqui você vai ver também o símbolo para o LED. Esses símbolos da eletrônica serão úteis para interpretar o diagrama do circuito do labirinto elétrico, que veremos mais para frente. Como fonte de alimentação, usaremos 2 pilhas AAA de 1,5 volts combinadas, ou seja, no total vai ser 3 volts. Porém, você pode utilizar uma pilha que já tenha 3 volts, porque vai ser mais simples. É necessário que a tensão seja a mesma do LED. Nesse caso, como já disse, utilizamos um LED de 3 volts. Então, precisamos de uma fonte de energia de 3 volts. Se você, assim como nós, não possui a pilha de 3 volts, você pode conectar 2 pilhas de 1,5 volt e para fazer isso basta conectar o polo positivo de uma pilha com o polo negativo da outra. Para melhorar o contato, você pode fazer uma pequena bolinha de papel alumínio e colocar entre as duas. Acima das pilhas temos o símbolo que referencia essa junção. Para as ligações, usaremos 4 pedaços de fio de cobre, um com 15 centímetros para conectar o ânodo do LED no arame, um pedaço de 45 centímetros para conectar a haste com a argola ao polo positivo da pilha, um pedaço de 5 centímetros para conectar o polo negativo da pilha ao interruptor e mais 5 centímetros para conectar o interruptor ao cátodo do LED. Falando em interruptor, nós utilizaremos um. Você pode procurar o menor e mais sutil que quiser, porém nós utilizamos um interruptor de parede que funciona perfeitamente bem e é barato. Utilizamos também fita crepe e isolante, Mas a isolante é muito mais importante, pois utilizaremos ela para cobrir a haste que o jogador irá utilizar para percorrer o labirinto. Além dessas coisas, usamos bastante cola quente para prender tudo no lugar. O labirinto elétrico é um experimento com cara de jogo. O objetivo do experimento é demonstrar o funcionamento de um circuito elétrico.
que é um trecho fechado, ou seja, um caminho que começa e termina no mesmo ponto, formado por vários elementos ligados uns aos outros que permitem o fluxo de elétrons. Circuitos como este são bem comuns e fáceis de entender. Alguns dos elementos que podem compor um circuito elétrico são linhas de transmissão, resistores, interruptores, capacitores, indutores, diodos e fontes de tensão. No nosso caso, esse é o esquema do nosso circuito elétrico. Vemos nesse esquema que há duas pilhas de 1.5 volts com o polo positivo de uma ligada no polo negativo da outra, funcionando como nossa fonte de tensão de 3 volts. Do polo negativo dessa fonte de tensão parte um fio que é conectado a este interruptor, que por sua vez está conectado no cátodo do LED. Do anodo do LED parte outro fio que está conectado no arame de alumínio que forma as curvas do labirinto, e nesse arame vemos o objeto que os participantes do jogo irão usar para brincar. Este objeto é composto por uma argola e uma haste de cobre e são conectadas por um fio ao polo positivo da bateria, fechando assim o nosso circuito. Na prática, esse esquema pode ser montado assim. Nós montamos a estrutura para suportar o labirinto com papelão e adicionamos bastante cola quente e fita adesiva para torná-la mais resistente. Aqui podemos ver os elementos mostrados no esquema. As duas pilhas de 1.5 volts que estão debaixo desse monte de fita isolante, o fio que conecta o polo negativo da pilha ao interruptor, o interruptor, que é ligado no cátodo do LED, o fio que liga o anodo do LED ao arame, o objeto de cobre que os usuários vão usar e o fio que conecta este objeto ao polo positivo da pilha. O objetivo da brincadeira é ir de um ponto a outro do labirinto sem que a argola toque no arame. Quando a argola toca o arame, o circuito é fechado e é criada corrente elétrica que faz com que o LED acenda, confirmando assim que a pessoa tocou no arame e perdeu a brincadeira. Dessa forma, a haste e a argola funcionam quase como um segundo interruptor, já que tanto ele quanto o interruptor de verdade têm a função de impedir o fluxo de elétrons. Podemos perceber que realmente se trata de um circuito elétrico, pois temos a confirmação de que se trata de um trecho fechado, que começa nas pilhas e termina nas mesmas pilhas. Confirmamos também que o circuito permite a existência de corrente elétrica e é possível ver que o circuito é formado por vários elementos citados no começo, como as fontes de alimentação, que são as pilhas, algumas linhas de transmissão, que são os fios de arame, temos a presença de interruptores, que são o próprio interruptor e a haste com a argola, que tem função semelhante à do interruptor, e vemos também um diodo semicondutor transmissor de luz, que é o LED. Bom, eu vou estar falando sobre a máquina de choques e um experimento baseado na garrafa de Leyden, que é um percussor dos capacitores. Bom, capacitores, assim como o nosso experimento, são componentes elétricos capazes de armazenar cargas elétricas. Falando sobre a nossa garrafa de Leyden ou máquina de choques, assim como você preferir falar, foi montada assim. Primeiro, separamos o recipiente com a tampa feita completamente de materiais isolantes. Neste caso, utilizamos um pote de maionese, porque ele tem um corpo e a tampa de plástico. Colocamos uma tira de papel alumínio guardada na parede interna do pote e outra tira de papel alumínio guardada na parede externa do pote. Pegamos uma bolinha de ping-pong e furamos ela. Depois, fizemos um furo no centro da tampa do pote, fizemos um prego pelo furo da tampa e enfiamos ele no furo da bolinha. Depois, envolvemos a bolinha de ping-pong em papel alumínio e nos certificamos de que este papel alumínio estivesse em contato com o prego que atravessasse a bolinha e a tampa. Fixamos o prego na tampa com cola quente, deixando a metade do prego livre na parte interior do pote. Colocamos um fio de cobre para fazer a ligação entre a parte do prego que ficou do lado de dentro com papel alumínio na parede interna do pote. Na parede externa colocamos outro fio de cobre conectado no papel alumínio, mas dessa vez deixamos uma ponta livre. Adicionamos bastante fita e cola para manter tudo no lugar e bem preso. E depois disso tudo conseguimos atingir esse resultado que vocês estão vendo. Parece simples, mas essa estrutura é capaz de armazenar bastante eletricidade. Para carregar, nós utilizamos energia estática. No nosso caso, nós carregamos o experimento friccionando um cano PVC com papel toalha e depois passando na bolinha do alumínio, sempre com a mão em contato com o papel alumínio da parede externa. Aqui podemos ver que o cano está carregado, pois ele está fazendo as bolinhas de alumínio dançarem. Quando conseguimos carregar a garrafa o suficiente, fizemos alguns testes. Preste bastante atenção para ver a pequena descarga elétrica. E vamos à explicação. Como funciona? A nossa garrafa de Leyden, antes de ser carregada, está completamente em equilíbrio elétrico. O cano, antes de ser esfregado também. Quando esfregamos o cano, nós fazemos com que ele fique repleto de elétrons extra e essas cargas ficam em repouso. Isto quer dizer que geramos eletricidade estática e agora o cano está carregando.
Antes de continuar, é claro, é importante relembrarmos como funciona o princípio da atração e repulsão. Esse princípio diz que cargas do mesmo sinal repelem-se e cargas de sinais diferentes se atraem. O cano tem excesso de elétrons. Alguma dessas cargas sai do cano quando encostam o cano na bolinha, então elas viajam até o papel alumínio de dentro pelo prego e pelo cabo que são condutores elétricos. Elas fazem isso pois elas querem se afastar uma das outras quando estão no cano. Então, quando entra em contato com a bolinha, parece uma boa ideia mudar de lugar. Entre o papel alumínio de dentro e o de fora existe nossa barreira isolante, o pote de plástico. Mas as cargas negativas de dentro do pote ainda querem expulsar as de fora. Para que essas cargas negativas externas possam ser expulsas, é necessário que haja algum lugar para onde elas possam ir. É aí que entra a nossa mão, que está em contato com o alumínio externo, e essas cargas negativas dão fora dali pela nossa mão. Depois de um tempo, temos que na parede externa há um excesso de cargas positivas e na parede interna há um excesso de cargas negativas. Essas cargas opostas querem muito se encontrar, mas no meio do caminho tem uma camada isolante. Quando tocamos com o fio que está tocando o papel alumínio externo, nós criamos um caminho fácil para essas cargas se tocarem, pois o cobre é condutor. Então, quando chegamos perto o suficiente, ocorre uma descarga elétrica. Essa descarga acontece porque os elétrons saltam da bolinha para o fio, ionizando o ar. Quando essa faísca chega a 1 centímetro de comprimento, quer dizer que essa garrafa estava carregada com aproximadamente 30.000 volts.